A paz do Senhor Jesus, igreja. Espero que todos estejam muito bem. E após a oração, o Senhor me revelou uma palavra aqui que está no capítulo 11 do livro de Jeremias, tá? Que fala sobre a aliança que foi quebrada. Aqui, nesta versão de Genebra, ela diz que a aliança que foi violada, né? Diz assim: a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor a pregoar todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Continuando aqui, irmãos. E disse ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram ou tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel, a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim disse o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão. Porém, estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem te levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarás de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e a casa de Judá para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Aí, irmãos, tem mais um pouquinho aqui. O Senhor mo fez e eu o saber. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore
com seu fruto, e ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justos juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de as Anatote, que procuravam a tua morte, dizendo: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles nenhum, porque farei vir sobre o mal sobre os homens de Anatote no ano de sua punição. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu sei que esta foi uma resposta sua das minhas orações, no qual eu estava fazendo a algumas pessoas dirigidamente. Mas eu peço, Senhor, eu faço um apelo diante da tua presença, Pai, que o Senhor não venha olhar essas pessoas como quem não tem mais recurso, diante de um arrependimento sincero, Pai. Havendo, Senhor, portanto, um arrependimento, que haja perdão, Pai. Havendo, Senhor, um arrependimento sincero dos seus maus caminhos, dá-lhe, Senhor, a oportunidade de poder entender qual a diferença entre uma mão esquerda quanto uma mão direita, assim como diz a tua palavra lá no livro de Jonas, quando ele foi vomitado a Nínive, quando o Senhor falou, não teria eu compaixão deste povo que não sabe discernir entre a mão esquerda nem a direita? Isso se deu, essa palavra, quando houve uma planta que cresceu frondosamente e no outro dia ela secou. E o Senhor falou, você ficou com raiva por causa da planta que você nem regou, nem plantou, nem colheu, que um dia cresceu e na noite morreu? E eu não terei compaixão de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não discernem a mão direita nem a esquerda? Então, Senhor, que havendo, Pai, por pior que seja a dureza do coração de qualquer que seja a pessoa, no qual o Senhor me colocar no coração de orar, que o Senhor possa de fato receber, Senhor, por misericórdia. Porque aqui o Senhor diz, nem adianta orar por este povo. Mas eu insisto, Senhor, a tua atenção, Pai amado, sobre estas almas. Porque se elas não sabem discernir, se elas não tiverem, se o Senhor não tiver misericórdia deles, como terão forças para discernir os seus maus caminhos e se arrependerem. Por isso a minha oração, Senhor, é que o povo venha te conhecer e se arrepender, Pai, e voltar do seu mau caminho e tentar trilhar uma vida diligentemente boa, melhor, agradável aos teus olhos. Que haja um arrependimento sincero no coração de cada uma. Em nome de Jesus. Amém.